você quer começar na programação em 2026, você precisa alinhar as suas expectativas. Porque durante muito tempo, a programação era algo relativamente simples de você explicar. Então, era um front-end que se comunicava com um banco de dados através de uma API criada pelo back-end. A maioria das empresas são assim, a maioria dos sistemas são assim. Só que isso é código puro. E a inteligência artificial já faz isso muito bem. Então, em 2026, escrever um bom código não é mais um diferencial, é o básico. E se o que antes era o diferencial hoje se tornou básico, qual é o novo diferencial? É isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui. Bom, quando falamos desse assunto, não tem como não falar do advento das inteligências artificiais. Elas foram talvez a maior revolução tecnológica que a gente teve nos últimos anos e elas vêm mudando tudo, tá? Não é só a programação. Qualquer empresa de qualquer nicho está utilizando diversas inteligências artificiais para melhorar as suas operações. E na programação não é diferente. E durante muito tempo, a maioria dos programadores, eles eram como se fossem operários, né? Abelhas operárias, formigas operárias. Então você ia lá, acordava, ia para sua empresa, trabalhava, escrevia o seu código e ia para sua casa. Esse era o trabalho de um programador. Então você tinha demanda, você executava a sua demanda e você ia para sua casa. Era basicamente, você era um operário de código. Hoje isso já não funciona mais. Porque a inteligência artificial faz isso melhor do que você. Ela não vai para casa, ela não come, ela não dorme, ela não é casada, ela não tem filhos, ela não fica doente, nada. Ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar. E se você tentar competir com ela nesse ponto, você não vai conseguir. E quando a gente fala... Só que isso não é ruim, porque ainda que ela faça coisas que você não consegue fazer, você consegue fazer coisas que ela não consegue. Então, esse programador que é o operário, cara, ele não existe mais, tá? Ele não existe mais. E se você for esse tipo de programador, você não terá uma carreira nos próximos 6 meses a um ano, tá? Você não terá. O novo programador, ele age como se fosse um arquiteto de software. Porque um buraco muito grande que existe na inteligência artificial é que ela é uma ótima operária. Ela é um ótimo par de braços, mas ela é um braço que não tem cérebro. E assim, um buraco muito grande que a inteligência artificial ela está deixando em todos os códigos que ela trabalha é a comunicação. Então você pede para ela escrever alguma coisa, ela escreve. Mas quando você pede para ela conectar isso num sistema complexo, ela não consegue, porque ela é linear. Ela não consegue olhar o cenário como um todo. E aí é a parte em que o novo programador, o programador arquiteto de software, ele entra. Esse é o novo trabalho do profissional de TI. Não é mais ficar escrevendo um códigozinho numa tela, é entender o cenário. Qual é o problema que esse código resolve? Qual é o cenário que a gente está trabalhando? Quais são as perguntas que devem ser feitas? Esse é o novo profissional. Se você for o cara de ficar escrevendo códigozinho, você não vai chegar na esquina. Você precisa ser capaz de interpretar as coisas. Você precisa ser capaz de entender o cenário, fazer as perguntas certas, tá? Não é só fazer pergunta besta só para fingir que você está perguntando. Você precisa saber fazer as perguntas certas. Você precisa saber interpretar. Cara, qual é a melhor linguagem aqui? Qual é a melhor linguagem ali? E a inteligência artificial ela vai te ajudar muito nisso, porque aí muitas vezes ela permite que você use linguagens que você nem sempre conhece. Porque antes, se você quisesse fazer um projeto com HTML, JavaScript e Python, você precisava de 3 caras. Um muito bom de HTML, um muito bom de JavaScript e um muito bom de Python. Hoje não mais, você consegue fazer tudo isso mesmo que você não domine essas linguagens. Isso é algo que a IA consegue resolver para você, porque ela consegue gerar um código que antes muitas vezes você não conseguiria escrever sozinho, porque aquela ali não é a sua linguagem principal, mas você consegue utilizar ela para solucionar aquele problema. Só que o ponto que muita gente está errando é achar que a inteligência artificial é uma ferramenta de complemento para ela mesma. Só que na verdade, cara, os melhores programadores que eu estou vendo no mercado são programadores que eles não usam a inteligência artificial para complementar eles. Eles usam o conhecimento deles para complementar a inteligência artificial. Vou te explicar. Ela é uma ótima executora, mas como eu disse, ela deixa muitos buracos. Então, a principal chave, o principal segredo de você usar uma inteligência artificial do jeito certo é o contexto. Ela precisa saber o que está acontecendo, ela precisa saber o cenário completo. E isso vai vir de você. Você precisa dar o contexto.
Só que você só vai ser capaz de fazer isso, você só vai ser capaz de complementar a inteligência artificial se você tiver essas outras habilidades de arquitetura de software. Você tem que saber passar o contexto para ela. Você tem que saber pegar a resposta dela e entender o que está ali. Cara, o que ela escreveu, o que está certo, o que está errado, o que pode ser consertado, entende? Você tem que saber olhar o código da inteligência artificial e você tem que ser capaz de achar o buraco. A maioria das pessoas estão fazendo o quê? A maioria dos programadores iniciantes, eles estão pegando o código da IA, colocando para rodar. Deu um erro, eu copio o erro, jogo na IA e peço para ela consertar. Deu outro erro, copio, jogo lá e peço para consertar. Isso não é sustentável, isso não vai dar certo. Se você realmente quer ser um bom profissional de tecnologia, você tem sim que estudar código, você tem sim que entender, principalmente de comunicação, tá? O futuro do programador está na comunicação entre front-end, back-end, APIs, bancos de dados. A IA não dá conta dessas coisas, tá? Ela não dá conta. Ela é ótima para fazer o front-end, ela é ótima para fazer o back-end, mas ela é péssima para fazer essa conexão. Péssima, tá? E isso não é ruim, isso não é ruim. É aqui que você entra. Você precisa ser um ótimo profissional nesse ponto. Você precisa ser um arquiteto de software. Você precisa entender o que é front-end, o que é back-end, como eles se conectam, como eles se comunicam, entende? Esse é o maior pecado da IA. E o maior pecado da IA é a sua maior vantagem, é a sua capacidade cognitiva de entender o problema e de projetar soluções, tá? E isso vem se mostrando muito no mercado através dos programadores júniores e sêniores, tá? Durante muito tempo, antes da IA, a diferença, a segregação entre júnior e sênior estava muito ligado ao tempo de experiência. Então o sênior era o cara que tinha 10 anos de carreira e o júnior era o cara que tinha 2 anos de carreira. Hoje já não é mais assim. Obviamente o tempo de experiência conta muito, mas hoje a segregação entre júnior e sênior, ela está muito mais atrelada ao seu nível de independência do que ao seu tempo de experiência. Obviamente você não vai ser um sênior com 3 meses, mas nos dias de hoje, se você encontrar uma empresa que valoriza você, em 2 anos você vira um sênior. Porque hoje, o que é um programador júnior nos dias de hoje? É um programador dependente. Ele depende de um supervisor, ele depende de uma inteligência artificial, ele depende que tudo seja dito para ele. O programador sênior, ele já é aquele programador que tem uma mentalidade de independência muito maior. Então, ele já sabe fazer perguntas melhores, ele já atua como um arquiteto de software. Ele pensa no problema, ele pensa nas possibilidades, ele pensa nas melhores linguagens. Muitas vezes os programadores antes da inteligência artificial, eles eram como martelo. E para o martelo tudo parece prego. Então se o cara era programador Python, ele queria resolver 100% de tudo com Python, entende? E hoje já não é mais assim. O arquiteto de software, ele pensa, cara, qual é a melhor linguagem para esse problema? Ainda que não seja a minha linguagem dominante, qual é a melhor? Porque agora eu tenho a inteligência artificial para me ajudar a trabalhar com uma linguagem que eu não domino tanto. Então, ser um sênior hoje é muito mais ligado a uma mentalidade do que de fato a um tempo de experiência. Então, se você quer planejar sua carreira para 2026, cara, planeje dessa forma. Se torne um bom perguntador e não saia fazendo perguntas só porque você quer parecer inteligente, tá? Saiba fazer perguntas de verdade. Pense no problema. Pense no qual pergunta é legal. Não faça perguntas óbvias só para quebrar o gelo. Cara, mergulhe no problema e pense em perguntas que não são óbvias. Essa é a mentalidade de um sênior, tá? Essa é a mentalidade que você tem que ter. De entender o problema, fazer boas perguntas e tomar boas decisões, tá? A área de TI é uma área onde as soluções são muito abundantes. Não existe uma regra que diz que existe uma solução para cada problema. Não. Existem várias soluções para o mesmo problema. E o arquiteto de software, ele tem que saber mapear essas soluções e escolher qual é a melhor decisão. E você tem que saber sustentar a sua decisão dentro de uma equipe, tá? Não adianta você simplesmente chegar e falar assim, eu senti que essa aqui é a melhor solução. Não, isso não existe. Você tem que saber sustentar. É essa decisão
por causa disso. Se você não sabe explicar uma decisão, não tome essa decisão, tá? Se você não sabe explicar uma decisão, não tome essa decisão. Você precisa ser capaz de sustentar o que você está fazendo. Porque é isso que um arquiteto de software faz. Ele entende o problema, ele mapeia as possibilidades, ele toma uma decisão e ele sustenta a decisão. Essa é a mentalidade que você tem que ter em 2026, tá? E uma coisa muito importante que eu queria falar aqui, como se fosse uma dica bônus, tá? É a questão de trabalhar em equipe. A maioria dos programadores, eles são muito bons em trabalhar nos próprios projetos. Isso é uma própria da natureza do curso e das faculdades, tá? Muitas vezes você está fazendo ali o seu curso, a sua faculdade, você aprende a trabalhar nos seus próprios projetos. Mas quando você vai para o mundo real, quando você vai trabalhar numa empresa, numa equipe, quando você vai ser um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor sênior, você precisa ser capaz de trabalhar no código das outras pessoas. Precisa saber pegar o bonde andando, cara. O bonde está andando e você tem que saber pegar o bonde andando. Então você tem que saber ler o código das outras pessoas, entender. E aí que entra as perguntas. Então você tem que saber fazer perguntas inteligentes. Não adianta você chegar e falar assim, o que é essa função? Cara, essa pergunta é uma pergunta besta. Então, cara, você entrou numa empresa, cara, entenda o que aquela empresa está fazendo, qual é aquele código, mergulha no código, entende tudo, se esforça, cara. As pessoas hoje elas não se esforçam mais. Se esforça, quebra a cabeça, tenta entender sozinho. E aí, a partir do momento que você vai tentando entender sozinho, as perguntas boas elas vão surgindo. Você vai eliminando as perguntas idiotas e você vai surgindo perguntas boas. E aí você vai começando a ser muito mais valorizado dentro da empresa. E se você ainda não foi contratado, cara, tá tudo certo. Existe uma tonelada de projetos open source na internet para você trabalhar. E aí você pega esses projetos, você estuda eles, você pensa em soluções. E uma parte muito importante de um programador, de um arquiteto de software, é a ideia do efeito dominó. Então você precisa pensar não só na sua solução, mas no impacto que ela vai gerar. Então existe um problema, você colocou uma solução. Cara, quais são os impactos dessa solução? Como que os outros programadores daquele projeto vão lidar com a sua solução? Obviamente você não tem uma bola de cristal para prever o futuro, mas você tem que entender que, cara, a partir do momento que eu tomo essa decisão, algumas possibilidades se abrem e você tem que saber mapear essas possibilidades, entende? Então essa é a mentalidade de ouro que você tem que ter em 2026, tá? Esse é o segredo para você se tornar um programador em 2026. Então, se eu pudesse te passar um checklist resumindo esse vídeo em 2 partes, seria o seguinte: seja um arquiteto de software e trabalhe muito bem em equipe. Se você for capaz de fazer essas 2 coisas, você está garantido na programação pelos próximos anos. Então, sem mais, eu espero que tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Se inscreve no canal, like no vídeo e até o próximo.